Boa tarde, pessoal. Bom início de noite. Estamos aqui no Unicinos Conecta com mais um evento, né? Dessa vez, estamos aqui com a professora Alessandra Gonzaga, quem eu já dou meu boa tarde. Bem-vinda, professora. Boa Muito obrigado tarde. por estar participando aqui. Eu Eu que sou o professor agradeço. Marcelo do Carmo, né? Eu sou professor da Escola de Gestão e Negócios. E o motivo de eu estar aqui é que, junto com a professora Alessandra Gonzaga, já desde 2012, nós temos um treinamento na Unicinos de liderança e inteligência emocional. E agora a professora vai nos brindar aqui, né, com mais uma vez esse tema, liderança e inteligência emocional, mas agora ligado à carreira, né, que foi justamente a pesquisa de doutorado da professora Alessandra. Apresentando brevemente a professora Alessandra, né, vocês já podem fazer perguntas, quem tiver dúvidas sobre o currículo dela, mas ela é doutora em gestão de pessoas, né, com ênfase em carreiras pela URGS. Ela é mestre em psicologia clínica aqui pela Unicinos, né, onde ela também fez MBA em gestão de negócios, especialista em comunicação pela Universidade de Navarra, e ela é certificada em diversas ferramentas, né, de inteligência emocional, em diversas escolas de Yale lá nos Estados Unidos, incluindo Yale, Harvard e Universidade do Texas, né? Então, bem-vinda, professora, né? Muito obrigado pela tua participação. E você pode começando a contar para a gente, né, como que esse tema inteligência emocional chegou na gestão de carreiras. Nossa, é um caminho bem longo. Então, em primeiro lugar, quero agradecer ao Unicinos por esse convite, ao Marcelo, meu parceiro aqui de cursos e de vários trabalhos em torno da inteligência emocional, e ao pessoal que está nos assistindo, né? Essa combinação, ela não é incomum, tá? Inteligência emocional e carreira. Menos ainda incomum é inteligência emocional e performance. Já na escola do Daniel Goleman, que muito se fala, e de fato ele é o autor mais lido na área no mundo todo, né? Ele é um professor de Harvard, hoje já mais conselheiro e que atua com diferentes organizações lá de todo o grupo de pesquisadores de Harvard. Mais especificamente, hoje ele está associado à Korn Ferry Hay Group, que é uma consultoria de recursos humanos, que tem a ferramenta de inteligência emocional dele, que é o Emotional and Social Competence Inventory. Então, o Goleman, ele representa o modelo de competências de inteligência emocional. Fechando parênteses. Então, a inteligência emocional e performance é algo que o Goleman já nos diz há mais de 20 anos, que tem uma correlação. Inclusive, existem muitos estudos científicos nessa área, né? Agora, como é que a carreira se conecta nisso? Aqui tem um pouquinho da minha trajetória como pesquisadora, mas também do tempo em que a gente está vivendo hoje. Porque antes a gente podia considerar a carreira como uma coisa linear e ascendente. Para quem está nos ouvindo aqui, era o modelo de carreira tradicional. Não que esse modelo tenha morrido, né? Em muitas carreiras mais tradicionais, ou mesmo no próprio serviço público, a gente ainda vai ver bem hierarquizado por funções, por tempo de serviço. Mas com os novos modelos de carreira chegando, e para as pessoas que estão migrando de carreira, para quem não ficou apenas num nicho, por exemplo, aquela pessoa que se formou em exatas e foi parar nas humanas, ou vice-versa, né? Para esses modelos mais híbridos, a inteligência emocional cai muito bem como competências aí necessárias para esse profissional. Então, acho que a gente vai explicar melhor essa relação hoje, mas eu poderia dizer, professor Marcelo, assim, resumindo, que antes se via IE separado como algo para as empresas trabalharem nos seus líderes, como uma competência para a empregabilidade, e hoje a gente começa a associar isso como uma questão de longo prazo, portanto, de carreira. Acho que é por aí. Inclusive, né, a sua tese de doutorado, né, traz lá diversos assuntos ligados à gestão de carreiras. Um deles é a carreira proteana, né? Que, na verdade, a gente, que é de outras gerações, assim, a gente está acostumado com a noção de carreira, o camarada, ele se forma, né, e ele segue, né, numa área ou num eixo de conhecimento até o fim da vida, até ele se aposentar. E hoje em dia a gente vê um verdadeiro caleidoscópio, né? Aliás, esse é um dos modelos de carreira lá que tu estudasse na tese, né? A carreira caleidoscópica. Como é que é esses novos modelos de carreira, né, que a gente tem atualmente?
Legal. Eu acho que é bacana a gente parar um tempinho para falar sobre isso. Nos anos 90, um sujeito chamado Hall falou da carreira proteana. Estávamos lá por 90 e muitos, ali 96, quando esse conceito estourou, porque já era ali na virada do milênio. Para essa gurizada que está nos ouvindo, estavam tudo no berçário, nem chegaram no mundo, né? Mas a maior parte das pessoas nessa época, que é nossa, da geração X, digamos assim, estávamos lá já tentando encontrar por que a gente não se sentia bem com essa escolha que a gente tinha feito 5, 6, 10 anos antes na profissão, nas carreiras tradicionais. Que eram aquelas pessoas que haviam se formado, até tinham conseguido entrar no mercado de trabalho, mas ficavam, não é mais isso. Eu tenho que aprender algo novo. Aquilo que eu me formei não resume mais o que eu preciso para o que eu estou fazendo. E aí que veio esse nome de carreira proteana, porque vem do deus Proteus, que era um deus na Grécia, se eu vou me lembrar bem aqui dele, ele era filho de um titã, né? Titã é assim que a gente chama? Titã, né? E aí, esse cara, ele tinha uma característica, esse deus, esse cara, imagina os gregos ouvindo eu falar cara para um deus, né? Ele tinha a capacidade de se metamorfosear, de trocar de forma, né? Inclusive para espantar os marinheiros, porque ele cuidava dos mares de Netuno. E então ele, com essa característica, ele ia constantemente se moldando à necessidade do que quer que aparecesse. Fazendo essa metáfora com a carreira, o que o Hall diz? Olha, tem pessoas que vão precisar se adaptar à necessidade da aplicação da competência do que ela sabe. Então, aquilo que o cara tinha estudado não é exatamente o que ele vai aplicar. Ele vai ter que adaptar isso, ele vai ter que aprender uma forma diferente de utilizar aquele conhecimento. Para mim, isso chamou atenção quando eu estava já estudando já para o meu doutorado, que foi um longo período que começou em 2015 e acabou em 2019. Mas o que me chamou atenção naquela época para esse termo foi que eu fui uma jornalista, e como sempre essas coisas são um pouquinho autobiográficas, né? E as minhas competências de jornalista não se perderam. Eu não sou mais jornalista, eu não trabalho num jornal diário, mas aquelas competências de fazer perguntas, de investigar, de tentar de alguma maneira conhecer diferentes referências sobre um assunto, de escrever, continuo usando isso. Então isso é uma coisa meio proteana, da gente adaptar aquilo que a gente aprendeu para a realidade agora. Agora, com relação à carreira caleidoscópica, o que é esse outro modelo de carreira? Estudando carreiras de mulheres, duas autoras americanas, aí nós já estamos mais recente, tá? A pesquisa da Mainiero e Sullivan é de 2006. Elas vão dizer que as mulheres especificamente tinham diferentes parâmetros de carreira, motivações de carreira. E para quem está nos ouvindo e já está torcendo o nariz, deixa eu explicar por que mulheres, tá? Porque elas focavam nas diferenças do período de maternidade, aquilo que nos Estados Unidos se chama child penalty, que é tanto a profissional que é penalizada por ser mãe e não consegue voltar, como aquele grupo de mulheres que ficou conhecido como opting out, que são as mulheres que, de repente, olha para a vida que vivia, olha para sua vida de mãe e diz, quer saber? Quero ser mãe, não quero mais voltar. Quero ficar aqui, quero viver a minha realidade com os meus filhos, depois eu vejo o que eu faço com a minha carreira. Seja como for, elas falaram dessas possíveis transições. E elas falaram de 3 grandes parâmetros. Só que, olha que interessante, quando elas foram estudar as mulheres, elas perceberam que isso também se aplicava aos homens. E que os homens também viviam carreiras caleidoscópicas. Quais são esses 3 grandes parâmetros? Não é que a gente está nele e mora no parâmetro. Ele é mais premente, não quer dizer que nos outros você não seguir. O primeiro é um parâmetro de crescimento. Então, as pessoas têm momentos na sua carreira que elas vendem almoço para pagar janta. Elas querem alguma coisa que pague suas contas e, se Deus quiser, que elas estejam aprendendo algo. Em português, a gente traduziu como crescimento, mas esse C aí é de challenge, né? Então,
é puro desafio. Que, aliás, era uma âncora antiga lá do Shen. O segundo parâmetro na escala biológica, já depois da tua primeira fase dos 20 anos que tu estava no crescimento, tu vai mais ou menos para os 30 para esse segundo parâmetro, segundo esse modelo, é o parâmetro de balance ou de equilíbrio, em que você agora sim, como você está naquela fase possível de ter ou não ter filhos, se você é mulher, você vai tentar balancear a sua vida pessoal e a sua vida profissional, você vai colocar uma vela para cada santo, e você deseja, pelo amor de Deus, que te deixe ter um pouquinho mais de espaço para a vida pessoal. Por último, se tudo deu certo e se a tua carreira evoluiu, entre aspas, esse evoluiu, né, no sentido de você se aperfeiçoou, você vai para um parâmetro de autenticidade. Que agora o meu trabalho é que nem tá lá escrito lá atrás, ali, ó, do what you love, love what you do, né? Então isso é para quem já conseguiu, de alguma maneira, acessar a sua área de autenticidade. Ok, só que esse modelo encaixadinho, assim, ó, mulheres dos 20 estão em crescimento, mulheres dos 30 estão em balance, mulheres de 40 vão para autenticidade. É claro que não se aplica a todas e também não a todos, e muito menos a cultura brasileira. Então, na minha tese, o que a gente percebeu foram várias alterações. Ainda um parêntese para a gente poder falar do modelo. Nos Estados Unidos, nos homens, o padrão era invertido. Então, eles começavam na fase de crescimento, como todo mundo, né? Todo mundo vendendo almoço para pagar janta logo depois que se forma, que vai entrar na carreira. Quando chegava na fase de 30, 40, eles entram de 30 para 40, os anos 30, início dos 40, eles entram numa fase de autenticidade. Quero fazer o que gosto, quero fazer o que sei, quero fazer o que me representa. E quando vão chegando já numa meia-idade, aí é que eles querem o balance. Isso foi conforme a pesquisa delas. No Brasil, não foi isso que a gente verificou. No Brasil, a gente não sai nunca do C. E olha que na minha tese eu entrevistei mais de 400 mulheres, acabou ficando mais de 400, mas a princípio foi mais de 500, mas depurando os dados, né, fizemos uma pesquisa nacional, e todas as mulheres de já universitárias, ou, aliás, desculpe, nível superior já cumprido, né, ou mais, então ou formadas ou pós-graduadas, e a maior parte delas ali no challenge tentando vender o almoço para pagar a janta para conseguir. Então a gente embaralha muito mais esses parâmetros. E hoje, agora trazendo para o Covid, né? Como é que a gente está? A gente está tudo no challenge, né? Ou seja, essa crise que nós estamos vivendo é como se fosse um agravante, né? Um pico de uma situação que já se mostra que há constantes conflitos e necessidades de mudança de adaptação entre o que a gente chama de carreira e a nossa vida pessoal. Nós passamos por ciclos, né, na nossa história de vida, a gente também passa por ciclos, né, em nossa carreira. Não é mais comum um camarada que tinha uma carreira só, uma função só, ao longo de toda a vida, né? Tem até estudos que falam que mais ou menos até a cada 10, 9 anos, a pessoa ela é elegível a uma mudança de carreira. E eu acredito que todo esse conflito entre necessidades e aspirações pessoais e possibilidades de carreira, junto com o contexto econômico, social, como que a gente está vivendo agora nessa crise, isso gera um estresse danado, né? É por isso que precisa tal da inteligência emocional, é isso, né? Ou por que associar a inteligência emocional não mais a uma função e a uma carreira, ou a gestão da carreira? Porque quando a gente começava lá atrás, a gente falava, bom, minha primeira formação é engenharia. Eu falava, esse negócio de inteligência emocional não é para mim, né? Eu sou um camarada dos números, né? Cadê meu computador? Cadê minha planilha? Isso era do pessoal lá de vendas, né? Então era como se a gente pudesse colocar um divisor de águas, né? Quem lidava com pessoas ou quem era líder de pessoas precisava ter essa tal da inteligência emocional. E uma grande maioria da galera não precisava ter essa inteligência emocional, precisava ter outras competências, outras inteligências, que não essa capacidade de lidar com emoções.
E agora é para todo mundo isso? É por causa desse estresse? Por que a gente precisa, todo mundo, dessa tal de inteligência Legal. emocional na Ótima veia? pergunta, Marcelo. E eu acho que ajuda a gente a também desmistificar algumas coisas, porque como a inteligência emocional virou um construto, um conceito muito da moda, parece assim que é para botar no feijão, né? Que Deus livre a gente não ter isso daí. Eu acho que tem dois lados para a gente salientar por que precisa da IE. Um primeiro lado é a gestão de pessoas. Então, vamos entender por que isso tem a ver. O construto da IE nasce das inteligências pessoais do Howard Gardner. Nem é com o Goleman, nem mesmo com os professores Salovey, e Mayer, que foram os primeiros a fazer um artigo científico sobre o tema. Nasce lá no Howard Gardner. E ele falava de inteligências para lidar com pessoas. Portanto, a intrapessoal, que é para lidar com a primeira pessoinha e a última que eu vou lidar no mundo, que é eu mesmo, né? E a interpessoal, que era para lidar com outras pessoas. Mais tarde, os pesquisadores disseram que uma inteligência para lidar com pessoas, seja intra ou interpessoal, é uma inteligência ligada às emoções. Então, a primeira resposta é: se você lida com pessoas, você precisa ler pessoas, administrar pessoas e principalmente antever conflitos no comportamento das pessoas. Então, você precisa da inteligência emocional. Se esse líder é um super especialista, ele uma planilha de Excel, por exemplo, como tu deu exemplo, que ele troca uma vez por mês nos relatórios, ele nem precisa de muita inteligência emocional, ele precisa de inteligência lógico-matemática mesmo, que é a que ele vai utilizar. Se ele é um musicista, a menos que ele, de fato, troque figurinhas com muitas pessoas, se ele é meio que stand-alone, ele vai precisar menos da inteligência emocional. Agora, se ele é uma pessoa, um musicista, que precisa fazer contatos, que precisa vender seu produto, que precisa negociar, que precisa trabalhar em um grupo, que precisa, de alguma maneira, manejar conflitos ligados mesmo que à música, ele vai precisar da inteligência musical e da inteligência emocional. E aí, já dá para fazer um paralelo aqui. O que eu quero dizer com inteligência? Inteligência, pro Howard Gardner, diz respeito a uma certa capacidade de solução de problemas num contexto. Então, que problemas são esses que a inteligência emocional resolve? Não são contas, não são fórmulas. São conflitos, são comportamentos humanos, são mentes difíceis de se dissolver, o que elas quiseram dizer quando elas falaram alguma coisa. Então, toda vez que eu interagir mais com pessoas, eu vou precisar de mais inteligência emocional. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, tu comentou o estresse. O estresse faz com que todas as nossas respostas emocionais elas sejam mais intensas e seja cada vez mais difícil de manejá-las. A gente costuma falar nos cursos de IE que tem acontecido já há uns anos na gente o tal do sequestro de amígdala, que é quando a amígdala, que eu tô falando da amígdala cerebral, calma que não são essas, tá? E aí, essa área do nosso cérebro que mapeia o perigo e que nos garante a nossa sobrevivência, se a gente, por uma determinada situação ou contexto, a gente entende que a nossa sobrevivência está ameaçada, a amígdala é acionada. Se a amígdala é acionada, qualquer reação emocional nossa vai ser mais intensa e de uma dificuldade maior de retomarmos a nossa própria consciência. Quanto mais intensa for a reação emocional, mais difícil vai ser eu pensar a respeito. Todo mundo que está nos ouvindo já viveu alguma coisa dessas nos últimos dias. A sensação de que é difícil pensar, de que é difícil saber o que vai fazer a seguir, que é o que a gente acaba falando de emoções aflitivas. Ou seja, a segunda grande parte da inteligência emocional é melhorar a tua capacidade de gestão das emoções. E por que não dizer de resiliência? Resiliência não é um conceito de aguentar pressão. Eu sempre digo isso. Não é ficar aguentando a vida te bater. Ser resiliente é ser capaz de retornar a si mesmo depois que a vida te bateu. Depois que o estímulo estressor veio, né? E a inteligência também melhora, a inteligência emocional também melhora a capacidade de resiliência. Então, por tudo isso, precisamos da IE. Quem faz gestão de pessoas e quem está no meio do furacão sob pressão. Tá, eu não sei se eu fico contente que é necessário ou se eu fico desesperado, porque como é que eu sei se eu tenho isso?
E se eu nasci com isso, porque lá atrás a gente tinha assim uma crença que, bah, não nasci com isso. Não é a minha praia, né? Inclusive, era famoso na minha época, a gente fazia desde do antigo colegial, né, o atual ensino médio, nós fazíamos testes vocacionais, né? Onde eu até lembro a primeira vez que eu fiz um teste desses, né, de todas, é lógico que eu recebi, né, o meu parecer, mas a gente é curioso, a gente vê os outros modelos, né, de perfis, né, que esses testes pressupõem, e era uma coisa tipo assim, ó, meu filho, tu nasceu para isso, né, tu tem isso ou não tem isso. Eu E também aí, a fiz um teste inteligência vocacional emocional é há assim que muitos anos atrás. funciona? Eu nasci com isso, e se eu não nasci com isso, para que lado que eu corro, né? Como é que funciona essa parte de saber se você tem, nasceu, não nasceu, se desenvolve? Tá, vamos lá. Então, não existe um consenso, tá? Existem diferentes leituras da inteligência emocional. A que eu venho me certificando há muitos anos, as escolas, elas têm uma coisa que elas concordam. Inteligência emocional não é um atributo de personalidade. Mas veja como é que é a ciência, né? A ciência que todo mundo acha que é um consenso e que não existe consenso. Existem outras escolas de E que vão dizer que inteligência emocional até mesmo é um traço de personalidade. E nesse caso, seria mais ou menos como o teu teste vocacional. Seria como dizer, aí, bah, você não tem inteligência emocional, sinto muito, né? Não fale muito com pessoas. Meu querido, vai lá, se especializa e faz uma outra coisa. Tá, mas eu não acredito nisso. Nas escolas que eu me certifiquei, a gente acredita que a inteligência emocional, embora possa ter aptidões emocionais, que desde muito cedo a gente mostra, e aí nesse sentido ela tem, inclusive pode ser herdada, pode ser um atributo de personalidade, existe um imenso potencial de desenvolvimento, como aliás outras inteligências. Então, assim como eu posso aprender a desenhar, a tocar música, mas que era uma boa, eu já tenho uma certa aptidão, a verdade é que na IE, eu diria que boa parte dela é aprendida e não herdada, tá? Então, mas isso, de novo, é a escola que eu represento, tá? Então, porque tanto que tem algumas escolas que dizem que a IE precisa ser aprendida, porque ela não é natural em nós. Essa é a linha do Paul Ekman, por exemplo. Paul Ekman vai dizer que as nossas emoções existem para que a gente tenha algum tipo de recado evolutivo que elas nos trazem, elas nos preparam para a ação, elas nos mobilizam para o que vai acontecer, e que pensar sobre as emoções, regular as emoções, ter consciência das emoções, não é um processo natural para ele, isso aí tu tem que aprender a fazer, né? Eu acho que é Metsu Alitsu, Metsu Calabresa. Eu acho que a gente tem um pedaço dela que já meio vem com a gente, e nas escolinhas, quem tem criança pequena sabe do que eu tô falando. Tem crianças que já são facilmente, têm maior facilidade de ler o que os outros sentem, de expressar o que são as suas próprias emoções. Mas se tu é um pai que tu impede ou não valida a emoção do teu filho, ou mesmo a tua mesma emoção, tu não está contribuindo para a inteligência emocional dele. Por exemplo, eu estava ouvindo uma palestra de uma professora, para o professor Chuck Wolf, lá dos Estados Unidos. Não vou me recordar agora o nome dela, que pena, depois eu consigo, se o pessoal tiver essa dúvida. Mas ela estava falando sobre como que tu trabalha a inteligência emocional com crianças na época do Covid. E sempre que a gente fala em crianças, a gente está pensando nessas coisas que são mais de base da gente. Tem numa criança é porque tá ali, né? Tá disponível em todo mundo. E ela diz que quando uma criança chega para ti e diz, mãe, eu tô muito frustrado, só que ele não vai dizer frustrado, né? Ele vai dizer outra coisa, não aguento mais, eu quero ir pra escola, eu quero ver meus amigos, eu quero poder descer no parquinho, eu quero brincar. É muito ruim quando um pai e uma mãe tenta dizer, não, filho, tu é muito maravilhosa a tua vida, olha o que tu tem, agradece que tu tem a tua casa, esse tipo de coisa. Ela comenta que é muito mais interessante você chegar a dizer, pá, a mãe também tá frustrada, filho. O nome disso é frustração. Tu tá frustrado porque tu queria estar com o teu coleguinha, né? Bah, a mãe também tá super frustrada, a mãe queria muito poder viajar e a mãe não pode. Então, essa validação das emoções
é algo que tu já está ensinando alguém a ter IE. E eu não tenho a menor dúvida de que uma criança que é validada nos seus sentimentos vai ter muito mais facilidade na juventude, na vida adulta, de falar sobre isso, de ser resiliente, de ter uma maior compaixão com as pessoas e consigo mesmo. Então, eu acho que a IE, sim, é aprendida. Resumindo, para quem fica ouvindo 10 minutos a minha resposta. Tu menciona aí uma série de atributos ou competências ou habilidades. Tu mencionou compaixão, resiliência, validar emoções, né, gerenciar estresse. Isso que é TIE, né? O TIE é você se dar bem com as emoções. O que é uma pessoa com IE? O que significa ter inteligência emocional? Uhum. Legal. E bom que a gente daqui a pouco já puxa para o nosso momento da IE Performance e Carreira, porque a gente tem que juntar essas três, a gente só falou por enquanto de duas, né? Temos tempo ainda. Aliás, enquanto a gente está pensando nessa resposta, convido as pessoas a fazerem perguntas. Eu funciono muito bem com perguntas. O professor Marcelo está sendo generoso em me fazer perguntas. Por favor, tragam questões, dúvidas, o que vocês entenderem relevante. O que é ter inteligência emocional? Eu gosto de falar dos dois principais eixos da IE para dar essa resposta. Ter inteligência emocional é reconhecer emoções em si mesmo e nos outros. E por reconhecer, eu estou falando em saber ler pessoas e saber ler os próprios sentimentos. Tem gente que vai dizer que tu precisa, inclusive, dar nome para esse negócio. Então, que tu tem que ter vocabulário emocional. Mas tudo isso está dentro do grande grupo de reconhecer emoções em si e nos outros. E saber regular emoções em si e nos outros. E como é que tu faz isso nos outros? Regulando em si. Porque toda e qualquer relação que tu tem com outra pessoa, inclusive online, inclusive nas reuniões que a gente está fazendo remoto, direto, inclusive nesta live e no que a gente fizer logo em seguida, depende da forma como a gente reage ao que as pessoas nos põem. Então, toda ação que pode gerar uma emoção, poderá haver uma reação automática ou uma resposta intencional. Tu conseguir construir uma resposta intencional é tu ter sido ativado pela tua inteligência emocional. Então, interromper o fluxo do curso automático é preciso ter inteligência emocional. Alguém te xingar, tu não vale nada, e tu dizer, tu menos ainda. Não houve nada de inteligência emocional nesse processo. 2 pessoas se xingaram. Alguém xingou, alguém perguntou, mas por que tu tá dizendo isso? Uma outra área do seu cérebro foi ativada, que não é muito usada ultimamente, infelizmente, nas redes sociais, pelo que a gente vê, né? Então, é interessante isso. Como uma coisa tão simples como reconhecer e regular emoções em si nos outros é algo que hoje, em 2020, a gente está reaprendendo a fazer. E é por isso que a inteligência emocional está associada ao desempenho, porque as pessoas que trabalham e possuem inteligência emocional, elas são mais colaborativas umas com as outras, o ambiente de trabalho promove mais bem-estar, promove mais segurança psicológica, que é um tema em voga no momento. Por que essa inteligência emocional, né, está associada ao desempenho? Joia tu comentar isso, porque daí eu gosto de ir passear na escola do Daniel Goleman, tá? O que o Goleman construiu nos últimos 15 anos e que foi ficando cada vez melhor? Um modelo de inteligência emocional com competências socioemocionais. Ou seja, como que de fato eu sei que uma pessoa é inteligente emocionalmente pelo seu comportamento. O que tu tá me dando quando tu fala, ela se relaciona bem, ela trabalha bem em equipe, ela persevera e não tem medo dos primeiros desafios, ela não desiste facilmente. Ora, todas essas coisas que a gente está comentando são comportamentos, são coisas que tu pode observar. E a partir de leituras de comportamentos observáveis, coisas que eu posso ver que as pessoas fazem, o Goleman disse, essas são competências socioemocionais. São competências que requerem que a pessoa possa se administrar emocionalmente e também interagir bem.
onde ela está. Então, é assim que a inteligência emocional acabou ganhando também alguns modelos que o professor Salovey, que é da Escola de Habilidades, vai dizer que são os modelos de resultados, outcomes, né? Eu enxergo a resposta da IE na vida da pessoa. Seja porque ela é um líder mais inspirador pelas pesquisas de liderança que fizeram com ela, seja porque os resultados da divisão que ela lidera entregam-se muito mais possibilidades, inclusive em criação, porque não há dúvida que para criar, tu precisas estar num ambiente acolhedor emocionalmente, a tal segurança psicológica. Aonde eu não consigo dizer que eu estou mal, vai ficando cada vez mais difícil trazer as coisas que estão erradas à mesa. Quando eu não tenho segurança psicológica, os erros vão para baixo do tapete. E aí é que a empresa quebra sem nem saber que estava quebrando, trazendo isso para uma realidade organizacional. Mas não apenas do ponto de vista da entrega em performance, mas também da entrega em interação, em comportamento. E eis que as empresas têm feito ultimamente, quando uma empresa é global, mais ainda, uma divisão entre esse cara entrega, mas ele deixa um rastro de sangue, né? Ele acaba com as pessoas que estão com ele, ou esse cara até nem tanto entrega, mas as pessoas que estão no setor dele estão entregando, ele está conseguindo manter as pessoas por mais tempo, eu não tenho tantos afastamentos no trabalho, eu não tenho tantas pessoas doentes de depressão, de ansiedade quando eu chego perto dessa empresa. Então, existem outros resultados e performance além da entrega puramente financeira, digamos assim. Tem todas as coisas que são base para a entrega financeira acontecer. E eu acho que essas contas finalmente estão começando a ser feitas também. Da entrega do processo e não necessariamente do produto, né? Do caminho, do como foi feito, não necessariamente do que foi feito. Legal. Só lembrando, pessoal, quem está acompanhando aí pelo YouTube, logo ali no YouTube, né, se você está com a tela cheia, você não vai estar vendo, né? Mas se você minimizar a tela, vai ter ali um link, né? Onde você pode acessar aquele link e mandar perguntas para a professora Alessandra e para mim também. Né? Quem quiser dica de investimento, né? Renda fixa, bolsa, né? A gente dá umas cacetadas aqui. Bom, tu estava falando aí e eu lembrei, né, de uma frase que eu já ouvi você dizer, que as pessoas, elas não são contratadas por IE, mas elas são demitidas porque elas não têm IE. Né? Isso. É isso mesmo, então, que tu estava falando. As pessoas, quando você pega a pessoa só com base em competências outras, né, às vezes essas competências socioemocionais podem estar faltando, e numa situação de crise, numa situação de conflito, né, as pessoas acabam indo para um caminho que acaba sendo contraproducente e acaba havendo algum tipo de ruptura. Então, já que acontece isso, né, as pessoas não são contratadas pela sua inteligência emocional, mas são demitidas pela sua inteligência emocional, como é que a gente verifica se a gente tem inteligência emocional? Esses testes, né, ou essas dinâmicas de grupo que geralmente as empresas conduzem, né, nos momentos de contratação, de seleção, ou até mesmo as pessoas que já estão dentro, né, de uma organização, quando elas entram num funil aí de evolução de carreira, quando as empresas selecionam os líderes potenciais, os futuros líderes, é fácil, então, identificar, né, se uma pessoa tem ou não tem inteligência emocional, ou não é possível fazer isso? Nenhuma nem outra. Eu acho que não é fácil, mas é possível, sabe? Tu trouxe uma coisa aqui interessante. Nunca me perguntaram isso sobre a questão da seleção das pessoas, né? Eu não acredito em vários métodos que se usem em recrutamento e seleção. É meio que até folclórico. Eu já fui professora de gestão de pessoas 2. Sou professora há séculos. Para quem está me vendo aqui, já foi meu aluno, dá um oi, né? E uma das coisas que a gente brincava quando a gente dava aula de recrutamento e seleção, que é um dos sistemas de recursos humanos, era qual foi a pergunta mais idiota. Opa! Pronto, Vamos ver, professora, voltei. voltou.
Voltou. Eu dei um E alguém vai ele arrancar o caiu. fim do live, né? Precisei de 2 segundos de inteligência emocional aqui. Big Acaba a Brother. live. Muito bem. Calma, pessoal do RH, somos Então, amigos. Vamos lá. Isso, o pessoal do RH puxou, né? Ela vai falar mal do RH, agora eu vou puxar aqui. Então, eu inclusive vinha entre as máximas qual animal você seria e coisas do tipo, né? Então, quando eu digo que eu não acredito... Só que era assim, qual animal eu não seria e por quê? Ainda tinha um porquê, gente. Era que não seria, né? Não sei. Tá, enfim, né? Então, eu acho que certas coisas são muito antigas e a ciência do comportamento humano, ela já evoluiu muito. E se a gente pegar nos últimos 30 anos, tem muita teoria fantástica sobre o comportamento, que infelizmente nos cursos de formação não necessariamente são colocados, tá? Para quem está de profissional nessa área. Mas é claro que também tem bons recrutadores. E se uma pessoa é uma boa recrutadora, o que ele faz, né? Em primeiro lugar, ele conhece muito bem a necessidade que o cliente tem para aquele cargo. E ele só vai permitir que a pessoa mais possível, ou que já tem algo mais parecido, chegue até a empresa. Agora, eu acho que ele não consegue fazer o que um gestor consegue fazer, que é a tal entrevista com o gestor. Se eu pudesse escolher, por favor, empresas, não abram mão disso. Não joguem uma pessoa que não conhece a área, que não conhece ninguém no seu primeiro dia de trabalho. Não interessa se o salário dela é o primeiro da base ou é o último da base. Você deveria ser, de alguma maneira, entrevistado pelas pessoas com quem você vai trabalhar. Não necessariamente só com o teu chefe, daqui a pouco com a pessoa, com o teu colega que tu mais vai precisar trocar uma figurinha. Então, eu acho que na seleção, quem precisa usar inteligência emocional é o entrevistador. Porque com base nisso, ele vai conseguir ler melhor as características socioemocionais da pessoa que está ali na frente, que ele vai saber diferenciar, inclusive, o que é nervosismo, porque a gente tem isso também, tá? Muitas características ligadas à mentira podem ser as mesmas de tu estar tendo um surto de nervosismo. E para te poder saber a diferença, se aquela pessoa só está nervosa, ou se ela é tímida, ou se de repente ela tem a ver com o trabalho, mas ela não está conseguindo expressar, nada melhor do que alguém que atua naquela área. Que vai poder perguntar para esse candidato, quando tu disse aqui, nessa empresa que tu atuou com gestão de projetos, me conta um pouquinho aqui qual foi o teu último projeto que tu mais gostou de trabalhar. Sabe? Não é para ser uma mandracaria. Vou perguntar qual é o bicho, se ela me disser leão, ela tá descartada. Então, assim, isso eu acho que é para parte da primeira parte da pergunta. Eu acho que a seleção deveria sim ser mais pensada. Existem ferramentas melhores para se poder selecionar, mas mais do que a seleção em si, tem que se preparar os gestores para as pessoas que vão chegar para trabalhar com eles. Essa seria a minha aposta, se eu pudesse botar aqui as minhas fichas. Mas tu perguntou uma outra coisa também, né? Como é que mede? Então, os testes mais comuns, que se o pessoal for procurar no Google agora, como avaliar a IE, né? Ou quanto tenho de IE, alguma coisa assim. O Google vai te fornecer algum teste. E esse teste vai ser uma autoavaliação. E do ponto de vista de quanto isso representa a tua inteligência emocional, é no máximo 0,75%. Isso se tu for muito bom para se avaliar. Mas é provável que seja em torno de 0,4% da tua inteligência emocional, o que tu foi capaz de avaliar. Então, a escala de autoavaliação, que é do tipo, em relação ao seu medo, quanto você consegue administrá-lo? De 0, sou uma louca completamente medrosa. Eu consigo administrar. Por exemplo, tá? Tô chutando. Uma escala que te pergunta... Isso é teste de revista Cláudia, revista nova, porque você sabe a pergunta, né? Tu sabe que você tem que responder. Como você trata a sua namorada no primeiro encontro? Você sabe qual é a alternativa que te transforma um perfeito crápula, né? Ou um príncipe encantado dos sonhos, né? Mas aí veja só, Marcelo, esse exemplo da Cláudia que tu tá dando pode ser até um degrauzinho um pouco melhor no self-report, que é o self-report que já te dá uma situação
e te pergunta como tu lida com ela. Esse já não é mais tão simples, dependendo das respostas que tem ali, tem que ter um pouco mais de penso no quem elaborou. Mas eu tô me referindo àquele teste, assim, padrãozão mesmo, né? Ele, de fato, vai medir muito pouco da tua IE. Não quer dizer que você não possa fazê-lo, porque o grande objetivo desses self-reports, a gente entende que é o aprendizado. E aí a pessoa, eu nunca tinha parado para pensar como é que é mesmo que eu faço a gestão do meu medo. Pronto, saiu dali com alguma ideia interessante para falar. Mas não quer dizer que ele mediu a inteligência emocional dele. Então é o que a gente chama de learning system, ou sistemas de aprendizado emocional. Os testes bons para medir IE são de dois tipos. Ou ele tem a ver com habilidades emocionais, e o único mundialmente reconhecido é o MSKIT, que é um teste Myers-Salovey Caruso Emotional Intelligence Test, que foi desenvolvido na Universidade de Yale, e que de fato já foi aplicado em centenas de pesquisas científicas, mede o teu quociente emocional. Esse é um tipo de teste que tu não sabe necessariamente a resposta certa, porque tu tem uma tarefa ligada às emoções que tu tem que cumprir. Ou tu vai para os testes de pares e de avaliação com base em outros interlocutores, conhecidos nas empresas como avaliações por 360 graus, 180 graus. Mas aí tu tem que ter uma mão muito boa para saber o que tu vai perguntar ali. De novo, não dispensa uma boa psicométrica, né? Uma boa validação psicométrica. Não adianta eu sair imaginando o que é inteligência emocional e construir da minha cabeça. Há muitos anos eu oriento TCCs, artigos de alunos, que justamente a primeira pergunta é essa: professor, eu quero avaliar a inteligência emocional na minha empresa, né? Deixa eu te contar. E daí não é tão simples fazer isso. Porque tu tem que saber quem está comunicando, quanto tempo essa pessoa que está comunicando convive com essa pessoa. Existem questões políticas envolvidas, e sempre existe, algum pouco sempre existe. Nesse sistema de alianças, quais são as competências socioemocionais mais importantes? Então aí a gente começa a entrar numa terceira zona da IE, que não é a performance, não é a carreira, que é a gestão de mudança. E que tem a ver com entender como as organizações vão se adaptando a essas questões comportamentais e aos desafios emocionais que mudam de empresa para empresa. Então, por exemplo, numa empresa, ser inteligente emocionalmente pode ser uma pessoa mais agressiva. Num sentido agressivo, por favor, me entendam, de mais... como é que eu posso dizer isso de uma maneira positiva? De mais energia, de mais atividade naquilo que eu for fazer. Nunca, é claro, de ser violento. Mas numa outra empresa, tudo que tu precisa é ser um cara zen, um cara calmo, porque no teu grupo de pessoas ali, tu precisa ter um outro jeito, uma outra vibe. Os professores davam esse exemplo: se tu é uma professora do kindergarten, né, dali do prézinho, olha a quantidade de skills que tu tem que ter, que um cara que é um executivo de logística pode dispensar. Ele não precisa, né? Então, para saber qual é a IE do teu trabalho, daqui a pouco eu talvez precise das aplicações dessa IE. E nesse sentido, tem alguns modelos da Escola do Texas que a gente gosta muito, que vão falar da inteligência aplicada à negociação, às vendas, às áreas de suporte da empresa, que são diferentes testes a partir da aplicação necessária. Então, tem que saber da onde vem o teste, resumindo, que não seja da cabeça de quem quis fazer a medição. Existem muitos anos de pesquisa científica séria em inteligência emocional, e é só você buscar um profissional certificado, uma pessoa que saiba o que ela está fazendo. Legal. E, Alessandra, uma dúvida, né? Porque a gente que já está aí há algum tempo, a gente vê que existem ondas, né, de conhecimentos, né, que acabam aparecendo de tempos em tempos nas organizações. Eu lembro de várias. Eu lembro do planejamento estratégico lá na década de 80, junto com o movimento pela qualidade. Aí depois veio a reengenharia, onde as empresas perderam boa parte, né, do seu capital intelectual atrás de ganhos de produtividade. Aí depois veio a gestão do capital intelectual, e aí depois veio, sabe, assim, ondas e ondas e ondas,
E agora a gente está nessa onda de inteligência emocional, que já está ali pairando há algum tempo. A inteligência emocional é mais uma onda, né, que chegou e tem data marcada para ir embora, para ser substituída por uma nova onda, ou é uma coisa que vai ficar? Porque o que a gente vê, né, e aí a gente traz na área de economia uma série de relatórios sobre o futuro das profissões, a gente vê um crescimento, né, de profissões na área de análise de dados, data mining, engenharia de computação, internet 4.0. Então, a gente vê uma guinada, né, e até uma demanda muito grande por profissionais na área de tecnologia de informação, e até o Unicinos recentemente colocou uma propaganda institucional perguntando se o futuro ia ser da inteligência emocional ou da inteligência artificial. E aí, essa inteligência emocional, ela tem data marcada, ela é de fato aplicável a qualquer tipo de carreira. Um camarada de tecnologia de informação, ele precisa ter inteligência emocional? E se for data marcada, o que vem depois, né? Eu não sei. Né? Pergunta para os universitários. Muito boa. Eu vou te eleger o cara das perguntas, porque olha, show de bola. Essa eu nunca tinha pensado. Às vezes eu acho que sim, que é só mais uma onda e que já tem mais umas 3, 4 coisas diferentes. E a verdade é que, se a gente for tentar procurar, o grande desafio do nosso tempo é o excesso de teorias e de informação. As pessoas estão enlouquecendo porque elas não estão dando conta dessa sensação de estar sempre perdendo alguma coisa. E eu acho que se tem um pedaço da IA que não vai caducar, é aquele que tem a ver com as nossas escolhas. Porque escolhas nós vamos precisar fazer sempre. Não interessa se a gente tiver 2.000 ou 3.000 ou 10.000 anos de humanidade. Outra coisa que a gente vai ter sempre, a menos que a gente comece a ficar que nem esses filmes de ficção científica, mais máquina do que gente, é lidar com as nossas emoções. Então a gente é essa coisa estranha que é um primata e mamífero com um neocórtex capaz de pensar sobre isso. A gente é uma coisa estranha. O ser humano é uma coisa estranha. Ao mesmo tempo que ele é primitivo, ele é cognitivo. E esses sistemas são bem diferentes e eles têm que coabitar. E uma mediadora bacana para esses sistemas coabitarem é a inteligência emocional. Então, nesse sentido, como o ser humano ainda não tem um upgrade desde os últimos 10.000 anos de civilização bem estabelecida, nós continuamos tendo o mesmo cérebro emocional, ele não mudou, ele tem as mesmas respostas. Inclusive, a gente expressa da mesma forma as emoções. Eu acho que a gente vai precisar aprender muito mais sobre emoções. E sabe que é interessante como eu estudo isso desde 2007, mais precisamente, que foi o primeiro congresso de IA que eu fui mundial. E eu tô sempre aprendendo alguma coisa que eu fico, uau, eu nunca tinha me dado conta disso. E estamos falando de emoções humanas, eu estudo há 13 anos isso. E não é nada, porque essa área, os autores são muito jovens. Se começou a falar das inteligências pessoais nos anos 80. E tá aí o Howard Gardner tá dando treinamento ainda, né? Então, acho que temos muito ainda a aprender em relação às emoções e o próprio sistema de conexão entre esses cérebros diferentes que a gente tem. Isso dito, tô perguntando sobre a questão da TI. Eu achei muito interessante um livro que eu até comprei aqui para casa, que é sobre a IA da IA, ou seja, a inteligência emocional das máquinas. E eu digo, não, agora foi, né? Porque já existem programas que leem algoritmos bioquímicos e são capazes de ler num rosto, por exemplo, quanto de raiva ele está expressando. Já tem aplicativos para isso. E eu digo, não é possível que as máquinas vão aprender antes da gente, né? A gente tem que aprender esse troço antes dela. Até porque não vai dar para ter todos os programadores, que, aliás, devem entender muito de IA para conseguir colocar esses algoritmos, à disposição da população. Então, nós somos, de fato, o único bicho que precisa aprender a ser esse bicho. Tu não precisa ensinar um gato a ser um gato, ele sabe gatear, né? O sapo sapeia, que nem diz o professor aquele, o Clóvis de Barros, né? Que diz. O passarinho pia, não
não tem que ensinar, vamos te ensinar aqui a ser passarinho. O instinto domina, o bicho mesmo que tem um aprendizado emocional é bastante primitivo, é baseado em recompensa ou punição. O ser humano, ele precisa aprender sobre como lidar com as suas emoções. E eventos como esse da pandemia só trazem à tona essa inteligência mais do que nunca. O livro do Daniel Goleman foi lançado nos anos 90, então já está para lá de datada a teoria, do ponto de vista das super novidades tecnológicas. Mas a gente ainda está descobrindo sobre emoções. Se eu fosse escolher o que é a próxima onda, tem a ver com o Forever Learning, que é essa capacidade que a gente tem que ter de continuar aprendendo, de como desenvolver foco atencional num mundo que te distrai o tempo inteiro, de como lidar com as pressões internas e externas e continuar fazendo as tarefas mais simples. E eu diria que tem ainda um outro imenso desafio puxando para a área da carreira, que é como as pessoas vão de fato integrar a sua vida pessoal e profissional. Chega de ficar com um pé em cada canoa, porque a gente cai na água. É preciso ter uma canoa grande, que tudo caiba nela, né? Em que a gente possa absorver essas diferentes dimensões de uma vida, que parte dessa vida é o trabalho. Mas a gente não deveria ter que viver para trabalhar. E sim trabalhar como uma fonte de sustento para poder viver. Então, todas essas coisas aí eu acho que estão girando, Marcelo, sabe? Mas a IE já foi ondinha nos anos 90, deu uma decaída nos primeiros anos ali de 2000, especialmente aqui no Brasil. E toda vez que existe uma crise, seja econômica, seja essa que resolveu ser uma crise sanitária, econômica e política aqui no Brasil, toda vez que tem uma crise, a IE vem com tudo. Se vende livro de IE como nunca, porque as pessoas sentem bater na tampa, como eu digo, elas sentem o emocional tomando conta da sua razão de uma maneira que elas não conseguem mais compreender e administrar. A pergunta, será que eu estou ficando louco? Eu estou ouvindo as pessoas dizerem todos os dias. Mas não é loucura, é o teu emocional pedindo para ser ouvido, né? Ou seja, a gente pode esperar mais uma onda de livros do tipo Segredo, O Sucesso é Ser Feliz, né? Porque sempre que a gente tem essas crises, né, vem a tal da literatura de autoajuda em socorro, né, das almas e corações desesperados, né? O que eu vou fazer? Oh, meu Deus, quem poderá nos socorrer agora? Inclusive, tem muita gente que confunde, né, inteligência emocional com autoajuda, né? Você vai numa livraria, você vê esses temas muito próximos ali, às vezes, na prateleira. É uma questão de querer, né? Falar, tá, ok, eu vou ser inteligente emocional e pronto, né? Tu já falou um pouquinho, né, dessa questão de se aprende, não se aprende. Mas o quanto que a nossa predisposição para... Tá, porque eu estou te ouvindo aqui uma hora, eu falei, tá, eu quero ter isso, né? Gostei, preciso, estou convencido que eu preciso, e agora? Para que lado que eu corro? Como é que eu começo, né, a desenvolver essa tal inteligência emocional, que é tão necessária, então? Eu acho que dá para começar por qualquer ponta. Ou tu começa cuidando do corpo e melhorando as tuas respostas emocionais via corpo, e aí, por exemplo, práticas como meditação, tai chi, tudo que puder envolver a respiração, você vai estar melhorando a tua resposta emocional, tá? Eu tenho ido muito para essa área, sou budista hoje e gostaria de meditar ainda mais do que medito, né? Boa parte dos autores da área vão muito para essas práticas contemplativas, como a gente fala, porque a mente precisa serenar, especialmente com a quantidade de estímulos que esse homem do século XXI está vivendo. A quantidade de informação e de interação a que a gente se submete por dia não é uma coisa que a gente foi programado evolutivamente. A gente está fazendo nos últimos 50 anos o que o nosso cérebro não soube ainda se adaptar. Então, nesse sentido, cuidar do corpo e diminuir um pouco de entrada de estímulos já é um desenvolvimento de inteligência emocional. Agora, eu também posso fazer isso do ponto de vista cognitivo. E aí até um bom e velho livrinho de autoajuda pode me ajudar. Se ele me fizer refletir sobre a minha realidade.
O que eu sou completamente contra, se é que eu posso ser contra alguma coisa, né? Quem sou eu para ser contra alguma coisa? Mas que eu acho totalmente ineficaz são fórmulas mágicas. São basta eu querer, basta eu acreditar que o universo vai prover. E aí eu transformo a minha dor emocional num umbigo existencial em que basta eu fazer muita força que o universo vai me entregar. Eu acho isso perigoso, porque no curto prazo gera um monte de emoções positivas, de eu sou o máximo, até que você vê que a vida não muda. E que talvez você. E aí a resposta desses caras é: você não pediu direito. Você não sabe pedir. E eu acho que melhor do que o pensamento mágico, que é uma coisa um pouco infantil, é a gente, de fato, refletir sobre a gente mesmo. E isso pode ser um processo doloroso. Então, não é necessariamente fácil desenvolver a IE. Como qualquer skill que você quer desenvolver, requer constância e requer uma certa ou muita disciplina. Quanto mais difícil for e tiver sido na tua história, na tua trajetória, acessar o teu mundo emocional, conseguir transformar as tuas relações, inclusive de trabalho, voltando para o trabalho, entender o que aconteceu ali, quanto mais difícil for para ti refletir sobre isso, mais difícil vai se falar sobre as tuas emoções. Tem, inclusive, alguns treinamentos que a gente faz, que eu faço esse warning, esse aviso, né? Se esse aqui é o teu primeiro treinamento de E, não faz. Não faz, porque esse aqui já é uma coisa mais avançada. Porque a gente mexer no mundo das emoções, de repente a gente leva uma saraivada, assim, uma onda, que a gente não sabe de onde veio. Mas se você for aos poucos conversando com o teu mundo emocional, vai ficando mais fácil. Em outras palavras, o que eu poderia dizer, Marcelo? Como a gente trabalha com a consciência, nós não somos professores aqui de jiu-jitsu ou de... Por exemplo, Tai Chi Chuan, que eu adoro fazer também, é muito importante a gente ter ferramentas para despertar a consciência emocional, que o Paul Ekman chama de awareness, esse estado de atenciosidade, né? Eu acho que é por aí. Ó, veio pergunta, vamos ver se a gente vai pegar agora. Tô descobrindo aqui que tem pergunta. Eu não estou ouvindo o Marcelo. E agora? Pronto, eu que me... Ufa! Faltou a inteligência operacional. Ah, bom. Chamam de inteligência prática. Erro de BIOS, né, que o pessoal falava antigamente. Agradecer ao Fábio pela pergunta, né? O Fábio pergunta: a inteligência emocional é fundamental para ser um bom líder? Aí eu vou até emendar nessa pergunta do Fábio, que a gente vê um contexto nas organizações hoje que essa relação líder-liderado, ela é completamente diferente do que a gente via há um tempo atrás. Ou as pessoas estão indo para um lado de empreendedorismo, onde não tem líder, né? As pessoas se viram no 30 e acabam, né, tendo que aprender por si sós, ou então são ações entre amigos, né? A gente vê muitas startups ou grupos, né, de empreendedores jovens criativos, né, tentando a sorte com ou sem algum tipo de aconselhamento de uma incubadora ou de algum tipo de aceleradora de startups. E nas organizações, em função da informatização e dos ganhos, né, de produtividade, a gente vê que aquela camada do meio, que a gente chamava de middle management, né, aquele gestor que era o gestor de pessoas, ele também está sumindo. Cada vez mais a gente tem jovens, muito jovens, e sêniores, né, convivendo no mesmo espaço. Então, como é que eu faço para fazer esse aconselhamento, né? Como é que esse líder... eu tenho uma imagem para o pessoal ver aqui disso aqui, Marcela. Quero compartilhar, vamos compartilhar. Eu tinha preparado algumas coisas caso a gente pudesse, e tu falou, eu enxerguei esse slide aqui. Vocês estão vendo ele? Sim. A carreira nas diferentes gerações. Essa foto é antiga, tá? Vídeo celular que está na mão do menino. Esse menino com certeza já tem um geração Z que ele tá cuidando, né? E que ele agora já é um cara de cabelos brancos, mesmo que ele tenha 20 e muitos. Porque isso que tu falou é um fenômeno que aconteceu muito nos últimos anos, Marcela. As pessoas, elas envelheceram ao entrar no seu primeiro cargo de gestão.
Eu faço coaching de executivos, né, de inteligência emocional, e as pessoas mais estressadas são os primeiros líderes. Eu digo que eles são o colchão de isolamento. Eles apanham de cima, eles apanham de baixo, porque eles ficam no meio da pressão que eles recebem da diretoria e do pessoal que está chegando e que está também já querendo uma janelinha, muitas vezes, nos primeiros meses de empresa, né? E aqui, só para passar mais um slide, pela primeira vez, a gente tem 4 gerações atuando no mercado de trabalho. A gente nunca teve todo esse povo de diferentes épocas trabalhando juntos. Interessante, né? Ficou IE, carreira e gerações, mas tem muito a ver com carreira. Inclusive, os conceitos de carreira que a gente começou falando lá atrás, da carreira tradicional, era dessa galera tradicional que nem tá aqui. Os tradicionais eu nem botei na conta, tá? Poderia a gente dizer que são os baby boomers, ó. Porque, na verdade, muitos ainda não foram. Estão como baby boomers, ou seja, pessoas que nasceram entre 45 e 60, e estão empregadíssimos, trabalhando como nunca, né? Eu coloquei aqui um exemplo desses sites, esse aqui é o Maturity Jobs, né? Que é só empregos para pessoas acima de 50 anos de idade, viu? Deixa eu sair daqui da tela, deixa eu parar de compartilhar pra gente. Isso era só para mostrar para o pessoal. Cadê? Onde é que eu saio daqui? Parar de compartilhar, achei. Tá. Só pra gente poder ficar se olhando para cá de novo. Então, o que é interessante dessas 4 gerações em conjunto? Eu não tenho mais as mesmas respostas do que é um líder, sequer. Tem muita gente que detesta a ideia de liderança. De que líder tu tá falando? Então, se tu pegar os primeiros livros de liderança e inteligência emocional, o Goleman fez um que eu gosto muito, um verdinho. Tem o Liderando com IE, se não me engano. Liderança com Inteligência Emocional, que é do Caruso e do Salovey, que eu também sempre indico. São livros que foram produzidos no final dos anos 90 e talvez revisados no início dos anos 2000. Ou seja, já se passaram 15 anos de líderes quando esses livros foram pensados. Então, sim, eu acho que a liderança, ela predispõe a IE, mas eu vou mais embaixo. Especialmente nessa liderança compartilhada, volante, em que hoje tu tá com com um chapéuzinho de líder, amanhã tu não está, que é o caso das pessoas de TI, porque a cadeira do líder gira. A liderança remota, a liderança intercultural, a liderança de expatriados, essas aí tu pode botar um 2.0 na IE desse cara. Porque ele tem que ter uma capacidade de leitura das pessoas da equipe dele e de antever conflitos antes deles estourarem imensa. Antes era possível fazer gestão por controle e medo. Eu acho que tem muitas empresas que ainda reproduzem isso e as pessoas ainda acreditam nisso. Hoje está se vendo que não apenas isso é ineficaz, como em pouco tempo tu perde toda a tua equipe. O cara que tem na cabeça o modelo de liderança da década de 90, aquele que a gente viveu nas empresas, que o cara dava uns gritos e as pessoas saíam fazendo, hoje, talvez com a pandemia, as pessoas aguentem, mas assim que elas puderem, elas demitem o chefe. Você sabe, Marcelo, que ontem eu descobri, uma coach minha me mostrou, tem um site, eu não vou dar o nome do site aqui, vai ser muito, né, sei lá se eles querem que sejam chamados, mas lembra que tinha os sites, nome da tua disciplina, o nome da tua instituição da depressão? Tinha assim? Ainda tem, né? Que os alunos vão lá e reclamam do professor, e reclamam da instituição, e lá. Tem hoje sites só para você contar como é que é trabalhar na tua empresa. Como se fosse um Reclame Aqui, só que ali tu vai colocar como é que foi tua entrevista de seleção, se a tua empresa oferece possibilidade de crescimento ou não, qual é o teu salário em relação a outros salários da tua função, se você recomenda a partir dos líderes que foram teus líderes essa empresa. E a pessoa vai lá e agora é um grande mercado de troca. Daqui a pouco, nesse momento eu digo, não vale porque a gente está no meio de uma pandemia, as pessoas estão pegando o que dá. Mas daqui a pouco, quando as abóboras se acomodarem, como se dizia lá no Alegrete,
não vai ser fácil você ser uma empresa que não tem inteligência emocional. Você não vai ter sequer um sistema de liderança. Você vai começar a treinar as pessoas, elas vão embora. Quando você finalmente deixar elas prontas, ai, agora estão treinados, que lindo. Semana seguinte você não tem mais ninguém ali. Então, vai ser real esse negócio. Se você não cuidar da capacitação socioemocional de líderes, você não vai ter sequer colaboradores. Especialmente aqueles que estejam num pipeline de liderança, que possam ter essa condição de migrar para outras organizações semelhantes. Antes, tu te lembra disso? Vamos falar um pouquinho dos vovô aqui da década passada. Eu me lembro que na década de 90, quando eu vim para Porto Alegre e eu fazia faculdade na época, a gente esperava quinta-feira para sair os classificados de empregos. Lembra disso que tinha nos jornais? Tu tinha também? Uhum. Pois agora não apenas a gente sabe o que estão procurando de emprego, a gente tem a ficha corrida do empregador. Então é claro que não estou dizendo que está no mesmo nível de poder quem está procurando emprego e quem está dando emprego. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a tua empresa está na vitrine. E se tu é um profissional de gestão de pessoas ou se tu é um líder, a tua atuação não é mais circunscrita às paredes da tua empresa. Aquilo que tu consegue construir está em evidência. Então, tu ser um profissional comprometido com as pessoas se torna um atributo de empregabilidade, resumindo. E não é só eu que estou dizendo isso, tem muitas pesquisas nessa direção, né? A gente estava comentando sobre isso num curso. Conta aí para o pessoal. Não, assim como a empresa ela está exposta, né, porque existem esses sites e grupos de WhatsApp, etc., as pessoas também estão expostas, né? Parece que essa interação, né, essa educação que vinha de pai para filho, né, de líder para liderado, onde nós aprendíamos, né, por meio dessas interações, essas habilidades socioemocionais, tanto esse gap, né, nas empresas, né, que perderam essa capacidade de desenvolver liderados, como também nas famílias, né, em função das recorrentes crises econômicas que nós tivemos aqui no Brasil, nós temos um movimento que hoje as mulheres, né, elas disputam o mercado de trabalho como os homens, e muitas famílias elas já são as líderes, né, das famílias, economicamente inclusive, né, e as crianças acabaram sendo criadas, né, mais longe, né, desse contato com os pais, as famílias menores. A gente tinha grandes famílias, então sempre tinha um tio, uma tia, um primo, né, que ajudava nesse trabalho de educação socioemocional, e hoje as famílias são reduzidas, o número de interações é reduzida. A gente saiu de casas e moramos em apartamentos onde a gente nem conhece o nome do vizinho do andar de cima ou do andar de baixo. Estamos cada vez mais isolados, né? E todo esse isolamento leva a uma maior dificuldade, né, de desenvolver esses atributos de lidar com emoções próprias e com as emoções dos outros, né? Tanto é que hoje qualquer tipo de interação, mesmo que seja uma interação pela rede social, ela é potencialmente explosiva, né? É As pessoas também não conhecem mais limites, né? A gente vê essa falta de limites e essa polarização nas redes sociais. A gente vê uma demanda de coaches e mentores, né, tentando suprir uma necessidade percebida, e as pessoas desesperadamente tentando conseguir, né, melhorar as suas habilidades sem saber muito bem como fazer isso. E vai tu me fez levar lembrar uma coisa aqui, Marcelo. Desculpa te interromper o raciocínio, finaliza teu raciocínio. Não, imagina, pode ir. Não, me veio uma imagem mental de um filme da década de 90, acho que é da década de 90, que era o Crocodilo Dundee. A gurizada que tá vendo aí, depois procure, tá? Não lembro se é o episódio 1 ou 2, eu acho que é no episódio 1. Esse cara, ele vivia no meio do mato, no meio da selva. Não é selva na Austrália. Como é que chama lá mesmo a vegetação? É uma savana. Isso, a savana. E aí ele ficou famoso porque ele salvou lá dos crocodilos a mocinha do filme. Eu sei que tem um determinado momento em que ele está na grande sociedade americana, se não me engano, em Nova York, que era o cenário de 90% dos filmes nessa época.
E a mulher pergunta para ele, eles estão falando sobre seus problemas, sobre suas dificuldades. E aí alguém dizendo, e o meu psicanalista disse isso, e o meu terapeuta disse aquilo. E aí a mulher perguntou para ele assim, e você nunca fez psicanálise, nunca fez terapia? Ele parou para pensar e disse assim, não, na minha vila, se alguém tem um problema, a gente conta pro fulano, sei lá que nome que era o cara. Ele conta para todo mundo fica sabendo e o problema acaba. E eu acho que, sem querer, a pandemia está fazendo um retorno a muitas dessas coisas. Onde é que eu quero chegar? Sem querer brincar com uma coisa séria, né? Mas, assim, a gente não consegue mais colocar para baixo do tapete as nossas dificuldades e as nossas aflições emocionais. Então, tá sendo necessário passar limpo muita coisa. Seja o meu relacionamento em casa, o relacionamento com o chefe. Relacionamentos pode ser um grande capítulo da nossa vida para poder trabalhar. Mas também as nossas aspirações profissionais, as nossas conquistas pequenas, médias, grandes. O que a gente considera uma conquista? Qual é a nossa ideia de sucesso profissional? O que a gente considera uma pessoa de sucesso? Então, essas perguntas existenciais até, elas estão em evidência. Não dá mais para a gente fingir que elas não estão aí. E a gente segue levando a vida como levava. Então, eu não sei se eu não fugi muito do que tu estava dizendo, mas tu estava falando dessa coisa que foi evoluindo, né? Que antes as famílias supriam isso. Pode ser, mas pode ser que também se botasse muita coisa no tapete. Eu posso falar pela minha criação, porque eu vivi no interior. E, de fato, era uma coisa parecida com o Crocodilo Dundee, né? Meu pai era cozinheiro e muita gente ia comer lá em casa, várias vezes na semana. Geralmente, quando tinha pouca gente, tinha umas 20 pessoas para comer, né? E a gente nem tinha onde sentar. Mas, naquela época, não era só para o meu pai ser cozinheiro. Se as pessoas conversavam na beira da calçada, quem é do interior sabe do que eu estou falando, e esses valores ainda estão presentes. Teu vizinho passava, sentava, tomava um chimarrão e seguia depois o barco. Então, era possível conversar de uma maneira sem tantas amarras. Ora, se a gente pegar jovens adolescentes agora, eu acho muito triste que antes eles se falavam por WhatsApp na escola. Então, um do lado do outro, cada um no seu WhatsApp. Agora, eles se falam em grupos, eles se colocam em grupos e se tiram em grupos e assistem aula remota. E a convivência real da troca emocional, ela é cada vez mais rara. Agora, por conta da pandemia, então nem se fala, né? Então, eu acho que sim, a gente desaprendeu várias dessas coisas que se aprendia em casa, mas a gente também está sendo forçado a falar mais sobre isso. É meio que um trade-off, né? Semana passada, deixa eu só fazer um spoilerzinho assim para quem gostou desse tema. Eu fiz uma live com a Lua Kopstein, autora do livro Crianças Virtuosas. E ela é uma mãe de 3 filhos que escreveu um livro, um lindo, maravilhoso, sobre como tu ensina virtudes humanas, como humildade, empatia, compaixão, que a gente estava falando, para as crianças da primeira infância. É para ensinar enquanto está se alfabetizando. Ou seja, nesse mundo de explosão de informação, se a gente garimpar bem, se a gente fizer um bom data mining de informações ligadas às emoções, a gente tem coisas preciosas e de graça na internet. É uma questão de saber filtrar o que a gente está procurando. Eu estou botando mais chá aqui enquanto eu falo. E está acabando o nosso tempo, Marcelo. Deixa eu aproveitar nessa onda da interação, do benefício da interação. Nós vínhamos tendo já uma migração das aulas de graduação para um ambiente de ensino à distância. Isso, num primeiro momento, né, foi muito bem-vindo, não apenas, né, porque ampliou o acesso. A gente tem que lembrar que nem todo mundo, né, vive numa cidade que dispõe de uma universidade, né, ou de uma universidade que ofereça um curso, uma área de graduação de interesse, né, daquela pessoa. Então, quando você abre
para o universo EAD, você, no primeiro momento, promove a universalização do acesso ao ensino, isso é muito bom, isso promove desenvolvimento, até desenvolvimento econômico, mas a gente perde, né, a interação, né, a gente perde a convivência com os colegas, a habilidade, né, de fazer trabalhos em grupo, aquela negociação de colaboração, a negociação com relação à tomada de decisão, vamos por aquele caminho, porque essas atividades em sala, né, elas acabam sendo laboratórios da vida do trabalho. Só que aconteceu agora, né, nesse ano, né, de 2020, todo esse episódio do Covid, todo mundo migrando para aulas online, e muito se fala do tal novo normal, né, onde muitas das atividades que antes elas eram presenciais, elas irão cada vez mais migrar, né, para esse ambiente virtual. Nesse ambiente virtual, já que a gente está falando que é importante, né, a gente promover esse tipo de interação, que essa interação acaba educando, né, as pessoas com relação às habilidades socioemocionais. Nesse ambiente virtual, a gente vai perder isso? Vai ser impossível ou muito mais difícil aprender e ensinar essa tal de inteligência emocional, essa capacidade de lidar com as emoções nossas e nos outros? Esse novo normal, ele é negro, né, para a inteligência emocional e para os relacionamentos? Qual que é a tua opinião sobre isso, Alessandra? Bah, que baita pergunta, Marcelo. Eu não sei se eu tenho uma resposta. Às vezes eu acho que é mais negro. A saudosista em mim das trocas presenciais diz isso. Eu fazia, por exemplo, treinamentos de 3 dias de imersão para as empresas regularmente, pelo menos 1 ou 2 por mês. E não tem como fazer aquele conteúdo da imersão remoto. Não tem. Tenho que fazer um outro tipo de treinamento. Aquele, não. Aquele precisa. Eu digo que é do cheiro. Precisa do contato. Tu precisa saber que alguém está ali. Então, assim, não é que não dê, mas a gente precisa de muita tecnologia para conseguir uma certa quantidade de informação. Sendo bem pragmática, é uma quantidade de informação emocional muito reduzida, essa que a gente tem online. Os indicadores emocionais, que são os que nos ajudam a desenvolver a IE numa interação de grupo, são muito pobres. Por exemplo, se eu travar aqui, tu pode ter algumas leituras de mim que não são o que eu estou sentindo. Tu vai pensar, essa professora é louca, essa professora não previu, não pagou a internet da casa dela, né? Tu vai poder ter leituras que os indicadores disponíveis não estão te trazendo. Porque tudo aquilo que eu não consigo ter de informação emocional, eu preencho com vieses cognitivos, com a minha imaginação, com a minha experiência pessoal, com o que eu entendo que é o correto. Então, tem certas coisas que a tecnologia vai ter que nos garantir. Então, o que eu diria que precisa ter? Uma boa banda larga, para eu conseguir ter uma informação de qualidade, que eu conseguisse ter pessoas alternadas na fala, definitivamente dar aula para um monte de bolinhas com os seus nomes em letras não é como dar aula para pessoas na tua frente. Tu ter mais de uma tela é fundamental para te poder trocar um pouquinho do estímulo visual. Mas nós não fomos preparados para ter 20 pessoas te olhando, piscando, assim, ó, a cada 20 minutos do teu dia. Ou com pausas curtas para ir lá e tomar um café e trazer de volta, e segue mais uma reunião, e segue mais uma reunião. Tem muito se falado da exaustão emocional de estar cognitivamente conectado com uma tela o dia inteiro. Seja aqui, seja no celular. É uma sensação de cansaço. Eu, por exemplo, sou apegada aos meus livros. E eu estava toda essa quarentena sem conseguir ler direito, porque eu não conseguia desligar a cabeça o tempo inteiro. Só para aproveitar, Alessandra, tem a pergunta aqui da Roberta Fopa, que ela está justamente pedindo dicas de livros, né? Oh, que legal. Como pode aproveitar, talvez, essa época de pandemia aí para aprender mais sobre o tema. Então, já que tu está emendando aí nos livros, o que recomenda para a Roberta? Para carreira e como a gente é o tema da nossa live, tem vários books da Harvard Business Review. Deixa eu ver se eu tenho um aqui para mostrar para o pessoal.
Aqui tá em inglês, mas eu tenho um outro aqui em português. Ó, esses 2 livros eu sou apaixonada, são muito bons. Ah, e esse aqui é fantástico. Então, do Gulliman, Kit Gulliman Feliz, esse aqui é o primeiro. Não busquem aquele da década de 90 lá, que aquele lá tá muito velho. Inteligência Social, que é o que nós estamos precisando na veia, na sociedade. Mostra um pouquinho mais, Alessandra, para o pessoal poder ver só Tá. para... E eu acabei de derrubar um tripé ali. Aqui, ó. Dá para ver? Inteligência Social, a Ciência Revolucionária das Relações Humanas, do Isso. Daniel Goleman. É, bem legal. Melhor do que o clássico dele da IE. Esse aqui é um book da Harvard Business Review dos melhores estudos de inteligência emocional. E o que é legal é que aqui vai ter vários autores para te seguir lendo. Então, por exemplo, aqui vai aparecer a Christine Porá, que eu gosto muito, que ela estuda a gentileza no trabalho e o custo da incivilidade, uncivility, né? Das pessoas. O custo da grosseria, o custo de tu lacrar. Qual é o custo no bolso das empresas disso? Estudo super interessante. A Susan David, do Agilidade Emocional, tá aqui. A moça que ficou famosa agora, a Brené Brown, se não me engano, sobre fragilidade, vulnerabilidade, de como a gente poder, para ser vulnerável, a gente precisa de muita coragem. Então, esses autores aí é os que eu tô indicando. Mas esse aqui, se tu pegar, tá? Ó, como é que é o nome dela? Fabiana? Roberta A Roberta, desculpa. Ó, se pegar, começar por esse, Roberta, tem bastante coisa aqui para ir seguir cavando. Porque essa é a maravilha da internet, né? Tu colocar o nome desse autor, tu vai achar um TED, tu vai achar um curso online que ele está oferecendo. A própria Susan David tem até um quiz que ela faz lá de graça para ter conta pro resto da vida como é que tá a tua agilidade emocional. Então, a internet fornece gente de qualidade, é só a gente saber procurar. Eu achei interessante tu falar da primeira leitura aí desse livro da Harvard. Numa vida passada, quando eu fui engenheiro, né, uma das primeiras treinamentos que a gente tinha como potenciais gestores era treinamento de etiquetas e boas maneiras. Nossa, Jesus! Porque é completamente... Imagina você estar numa mesa de negócios, né, ou num jantar de negócios, e você não sabe lidar com os talheres, né? E você não tem também bons fiz um curso modos de à mesa. etiqueta e tinham Isso talheres na minha frente. incomodando sobremaneira as pessoas. As pessoas param de deixar de ter atenção na conversa ou no assunto e passam a ter atenção nessa pessoa mal educada que está à mesa, né, fazendo alguma gafe muito grande, né? Então é um pouco disso que a gente precisa aprender de novo, né? Boas maneiras nesse mundo virtual, né? Verdade. Nesse novo normal. Eu acho que é isso que a gente pode já estar encerrando aqui e ficar com isso. Aliás, professor, temos mais 7 minutos, está na hora das 10 dicas. Não. Eu, em vez de dicas, eu vou fazer pedidos. Porque dicas, vocês procuram dicas para desenvolver a IE, vocês vão ter 20 artigos na internet, eu não vou competir com eles. Mas eu tenho, sim, 2 pedidos a fazer. Um, de que você procure ser mais gentil consigo mesmo e com o que você está sentindo nesse momento, em relação, inclusive, especialmente à sua carreira, que foi o que te fez aparecer aqui nessa live e buscar essa trilha. Então, seja mais gentil, dê tempo ao tempo, porque nós estamos vivendo uma fase difícil de fazer escolhas. E a verdade é que nada que você decida agora é definitivo. Você poderá rever isso, você poderá fazer mais tarde novas escolhas. Então, tenha gentileza, autocompaixão, como a gente fala. E o segundo pedido é: seja gentil com outras pessoas, do teu entorno, da internet. Não permita que as emoções aflitivas fluam por palavras, a partir de xingamentos e de fazer parte desse tipo de movimento coletivo que a gente está, de agressividade. Então, trabalhar um pouco a nossa interação amistosa é uma maneira muito legal de contribuir com a nossa IE, com a nossa performance e com a nossa carreira. E mais uma coisa, quase que eu esqueço, sigam a Conexão IE, @Conexão IE no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. E eu quero agradecer
pela oportunidade de falar sobre sistemas de uma maneira tão interessante como foi nessa 1h30. Obrigada, de verdade. Nós é que agradecemos, professora, em nome da Unicinos, né? Então, além de vocês seguirem, né, a professora Alessandra lá na Conexão IE, sigam a Unicinos também, né? A professora Alessandra, ela também é professora da casa, já há muito tempo ela mantém a oferta de um curso de liderança em inteligência emocional, né? Por coincidência, né, professora, essa semana agora vai ter uma das edições, né, do curso online, começa amanhã. Não sei se tem alunos, né, do curso de amanhã já lhe assistindo aqui nessa live hoje. Seria muito legal, hein? Se tem, vocês estão de parabéns, né, super conectados já. Ó. Com certeza a gente vai recomendar que eles assistam, né? Então fiquem aí ligados que continuamente, né, essa oferta é feita aqui pela casa. E também sigam a Unicinos, né? Porque muito provavelmente lá no segundo semestre agora de 2020, a professora Alessandra, né, é uma das professoras e também trabalhou no projeto do pós-MBA em Inteligência Emocional para Carreira e Performance nos Negócios, que vai ser oferecido aqui pelo Unicinos lá por volta de outubro, novembro, mais ou menos isso, professora? Quer falar alguma coisinha, uma palhinha sobre esse curso? Não posso fazer spoiler, mas posso garantir que o curso está pronto e que tudo isso que a gente está falando vai render muitas disciplinas de pós-graduação para quem tiver interesse. Muito bom, então. Então, muito obrigado. Pessoal, eu vou já encerrando aqui nossa live, agradecendo a participação, agradecendo a vocês que fizeram aqui perguntas, né? Opa, peraí, deixa eu ver que tem mais uma pergunta aqui na saideira. Né? Qual é o e-mail da professora Alessandra? Ah, que bonitinho! Me lembrei que eu quero mandar um abraço para minha mãe, para meu pai, para todo mundo que pediu meu e-mail. É Alessandra, com 2 S, @conexãoie.com.br. Muito obrigada por ter pedido meu e-mail. Que bonitinho, adorei isso. Tá certo, então. Então, pessoal, muito obrigado. Eu sei que já tem outro evento aí engatilhado, então eu vou dar aqui uns minutinhos para vocês tomarem uma água, esticarem um pouco as pernas, né? E poderem seguir, né, nessa maratona Unicinos Conecta. Uma boa tarde, uma boa noite, né? Uma boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pela audiência. E sigam aí, né? É uma semana inteira de eventos, né? Escolha ali no nosso menu, né? O próximo evento que você vai se engajar aí. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite. Obrigado, professor Alessandra. Uma boa noite também. Tchau, tchau, gente. Então tá.